Muito bem, vamos iniciar, a nossa conversa de hoje. É uma satisfação, recebermos aqui entre nós a fonoaudióloga Cristiane Bineroli, é uma profissional que está fazendo parte de um projeto muito importante, junto ao Pré-6, junto aos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. A Cristiane é fundadora da Clínica Detecta, desde 1998, não é mesmo, Cris? E é especialista em audiologia e mestre em distúrbios da comunicação. E, geralmente, os fonoaudiólogos, eles são conhecidos como os profissionais da fala. E como é importante a fala no desenvolvimento humano, na comunicação humana. A fala realmente é uma habilidade essencial. E por isso que o Colégio Santo Anjo, em parceria com a fonoaudióloga Cristiane, desenvolve este projeto esse ano, para realmente contribuir com os nossos alunos de pré-6, de primeiro e segundo ano do ensino fundamental, com questões relacionadas não só à fala. A Cristiane irá explicar melhor, existem questões importantes relacionadas à estimulação da fala nessa faixa etária, que realmente reflete na aprendizagem, na alfabetização, enfim. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com esta especialista que está fazendo parte deste projeto que já começa agora em abril. E ela realmente está atendendo o projeto, trabalhando de maneira ampla, junto aos professores que desenvolverão atividades de estimulação, buscando os objetivos que nós temos dentro desse trabalho tão bonito com a Cristiane. E eu digo a vocês que de 2 em 2 meses nós nos encontraremos numa reunião online com a Cristiane, porque de 2 em 2 meses ela trará propostas de desenvolvimento desse projeto e explicará a vocês, familiares, né, quais os objetivos do nosso trabalho bimestral, quais as atividades que serão desenvolvidas e todo o projeto, abrindo a vocês, né, essa explanação, para que vocês também possam acompanhar todo esse desenvolvimento, também estimular os seus filhos em casa. E agora, Cristiane, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que será desenvolvido em parceria com os professores. Tá joia. Boa noite, acho que o meu áudio deve estar tranquilo, está dando para ouvir, Ciano? Tá ótimo, excelente. Joia. Então tá. Então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Conversamos algumas vezes para definir a melhor estratégia para o projeto de uma maneira geral, e sempre foi incluído a parte de conhecimento também para os pais. Então, assim, hoje a gente vai estar conversando, eu vou passar um pouquinho do conhecimento, desde a importância da fala, a importância da audição em relação à fala, e a audição e a fala no processo educacional. Trazer a importância desse desenvolvimento dentro de uma faixa etária normal para cada fase de cada criança é muito importante porque isso vai sim refletir no desempenho educacional. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, hoje já com 22 e 19 anos, mas sempre, né, eu acho que assim, cada virada de ano vem muitas expectativas, muitas dúvidas junto com as expectativas, e a ideia é a gente ir esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem, então podem ir escrevendo no chat, a gente vai respondendo, vai falando durante, não precisa esperar até o final para tirar as dúvidas, podem ir escrevendo no chat, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, vou colocar aqui, vou compartilhar uma tela com vocês, e no decorrer podem ir escrevendo também no chat, tá?
É um projeto muito bacana, porque assim, eu acho que trazer o conhecimento para todos, não só para os pais, como para os professores, isso vai poder estar auxiliando a criança nesse, vamos falar assim, nesse desenvolvimento contínuo, né? Porque não adianta a gente só achar qual é a data normal para desenvolver a fala, a idade normal para desenvolver um fonema, um som ou a escrita, se a gente não tiver esse conhecimento sobre o que é o normal ou não. Tem crianças que vão ter um pouquinho de atraso, esse atraso não significa um atraso patológico, então a gente vai explicar um pouquinho o que seria o normal e o que seria um alerta para a gente cuidar um pouquinho mais e ter digamos, um acompanhamento a nível de uma avaliação mais completa, tá? Vou passar aqui, deixa eu só para passar, não passa. Não. Ah, foi. Obrigada. Então, assim, virada de ano, né? No ano novo, desafios novos, dúvidas novas e os conhecimentos que a gente vai adquirindo no decorrer. Geralmente, quando o filho é mais velho, os mais velhos a gente acaba, a gente comenta que são cobaias para nós também, porque a gente acaba aprendendo muito com eles, né? E aí, quando está no primeiro ano ou no segundo ano, o que será que vai ser agora? Como que vai ser? Vai ser mais difícil ou não vai? E essas dúvidas, elas estão também na cabeça das crianças, também ansiosos, meio angustiados muitas vezes, mas o que é importante é vocês, pais, não passarem isso para eles, né? Então, mas sempre quando a gente tem dúvida, a gente vem, depois da dúvida vem o conhecimento, e aqui a gente está pensando em passar alguns conhecimentos já antes de que comece propriamente o dito ano e venham algumas dificuldades que possam acontecer durante o ano. Então, o que eu acho, que eu venho achando bem importante nesse projeto é que a escola, ela está se propondo a ser parceira dos pais nesse processo. Então, os pais, tendo essa parceria com a escola, eles se sentem mais confiantes, então, assim que a gente quer que vocês se sintam mais tranquilos e confiantes e tendo esse suporte para tirar as dúvidas que vocês possam ter, tá? Então, assim, vou dar uma pincelada pensando em bebê, em recém-nascido. Quando a gente fala em audição, a gente tem que falar em fala, porque é a partir da audição que vem o desenvolvimento da fala. Então, a gente tem que falar do caso na audição. Quando a gente fala em recém-nascido, em gestação, e a gente fala que coloca uma música calma na gestação, para o bebê ficar calminho, não é à toa, é porque a partir da 20ª semana de gestação, o ouvido do bebê está íntegro, formado, já com experiências auditivas. Quando nasce, vem as reações reflexas, quando o bebê é recém-nascido, o bebê se assusta com sons altos, isso tudo é uma demonstração de que a audição está toda funcionandinho, tudo ok. Aí passa-se 12 meses de experiência auditiva e geralmente com 1 ano a criança começa a falar. Aí a gente pergunta, quando ela aprendeu a falar? Ah, ela começou a falar com 1 ano. Ela começou a falar com 1 ano, mas ela aprendeu a falar de acordo com os 12 meses de experiência auditiva que ela teve para efetivamente aprender a falar. Se não tiver os 12 meses de experiência auditiva, a criança não vai falar com 1 ano. Então, quando a gente fala que precisa de estimulação, é desde o bebê, é desde o recém-nascido, aliás, é desde a 20ª semana de gestação, então, né? Então, aqui um pouquinho do lado, só para vocês entenderem um pouquinho, o sistema auditivo como um todo. Conduto auditivo, que de preferência evitem usar cotonete, principalmente empurrando um pouquinho para cá, porque aqui já pertinho já é o tímpano, e às vezes tem um excesso de cera aqui no conduto auditivo que a gente acaba empurrando a cera perto do ouvido. Então, o certo é usar o cotonete até a orelha mesmo, tá? Mas essa parte é conhecida como ouvido externo, até o tímpano. Depois aqui, ouvido médio, e daqui para cá, o ouvido interno, tá? Esse sistema auditivo todo, ele tem que estar íntegro para a gente poder realmente ouvir. Existem problemas de ouvido externo, de ouvido médio ou de ouvido interno. De acordo com a região da alteração, existe tratamento medicamentoso, cirúrgico, ou às vezes pode acontecer de não existir tratamento. Mas se não tiver tudo isso aqui íntegro, não tem experiência auditiva e não tem a fala. Dependendo do grau da perda auditiva, a gente pode ter o atraso e o não desenvolvimento da fala. Então, como existem várias regiões do sistema auditivo, cada exame avalia uma região do sistema auditivo.
A impedanciometria, ou timpanometria, vê o ouvido médio, para ver se tem secreção, alguma, vamos dizer, resquício de otites que possa estar interferindo. A faixa etária com maior índice de otite média é a faixa etária da criança de 3, 4, 5, até 6 anos, mas principalmente até o 5º ano, tá? Porque o sistema auditivo ele vai se desenvolvendo e vai ficando cada vez menos suscetível à secreção no nariz, a ir para o ouvido e a congestionar o ouvido. Mas só é importante saberem que existem vários exames para identificar vários tipos de perda auditiva ou várias alterações em alguns locais do sistema auditivo, tá? E Cris, é bem interessante você falar que a mãe Carla, ela está perguntando será se nós faremos uma triagem com todos os alunos ou precisará de solicitação dos pais, porque o filho teve fenda palatina e tem dificuldade com algumas letras, inclusive ele faz fono fora e ela acha importante esse acompanhamento. Sim, o projeto é super completo, não é só as palestras. Então, assim, essa conversa que a gente está tendo é uma conversa que a gente vai ter com os pais, está tendo com todos os pais, que nem a Ciona falou, a cada 2 meses vocês vão ter esse encontro para tirar dúvidas também. Os professores também, a gente vai passar a parte de conhecimento e de estimulação que eles podem fazer a nível escolar para estar estimulando e fazendo a parte de prevenção. Fora esses momentos com os pais e com os professores, a gente vai ter a triagem auditiva na própria escola, provavelmente já no final de abril, a gente ainda vai agendar uma data, vocês vão ficar cientes certinho da data, e depois uma triagem de fala também, tá? Para os menores que precisarem, dependendo da faixa etária. Na triagem auditiva, a ideia é a gente desenvolver na própria escola. A escola está dando, o colégio está dando uma oportunidade de se realizar esse teste na própria escola. É opcional, o pai que quer vai participar e quem não quiser, não existe nenhuma obrigatoriedade. Mas vai ter sim, a gente vai enviar para todos os pais um informativo, de acordo com o informativo que a escola já envia normalmente, e a gente vai avisar os dias que a gente vai estar aqui fazendo essa triagem auditiva. Todos que fizerem, todos, resultado normal ou alterado, recebem o resultado em casa de como foi a triagem. Se estiver alterado, a gente encaminha para uma avaliação completa. Se estiver normal, não precisa se preocupar, tá bom? Era isso? Então, assim, pensando na linguagem, né? Volto a falar, a audição é importantíssima, é através dela que a gente estimula que a linguagem seja desenvolvida. Quando a gente fala em ensinar ou estimular, é sempre estimular. Desde o bebê, quando a mãe vai dar banho, vai falar, vou tomar banho, vamos lavar o pezinho, a mãozinha. Todas as vezes que ele estiver escutando um som e que você mostre o significado, mostre, pegue a mão, mostra a mão, pega o pé, mostra o pé e emita o som, ele vai linkar som com significado para conseguir falar quando ele estiver perto dos 12 meses. Uma dúvida, vou passar rapidinho aqui, mas uma dúvida que muitas pessoas têm com fonoaudiólogos, né? Usa ou não usa chupeta? Eu sei que os filhos de vocês já estão mais velhos, mas às vezes vocês podem ter o segundo filho já mais novo em casa, mas assim, falando rapidinho para a gente não perder muito tempo nessa faixa etária aqui, mas eu usei chupeta sim nos meus filhos e falo que sem preocupação nenhuma, não causa nenhum atraso, muito pelo contrário. O que não pode é passar o tempo certo. Nada que é excesso faz bem, chupeta também não vai fazer. Então, chupeta até seus 2 anos, 2 anos e meio, tranquilo, tá? A amamentação, que pouca gente fala que é importante, é super importante, sempre estar o bebê mais sentadinho possível, menos deitado, para não ir a secreção para o ouvido e não causar otite, que pode, daí sim, prejudicar o desenvolvimento da fala, tá? Então, o que é o normal? O que a gente espera? E, principalmente, uma palavra que eu vou falar bastante aqui, a evolução. Geralmente, com 2 anos, como foi para frente, deixa eu ver se eu consigo voltar.
Dos 2 anos, normalmente a criança vai entender algumas as perguntas, já vai fazer sentença simples, geralmente 270 palavras, e assim vai evoluindo. 3 anos já verbos simples, localiza sons. 4 anos, descreve experiências recentes, já fala em torno de 1.500 palavras. Ah, mas meu filho com 4 anos não falava tudo isso. Não tem problema, se ele está evoluindo, se ele chegou com 5 anos e você nota que dos 4 aos 5 ele teve uma evolução, ok. O que não dá e que tem que ser um sinal de alerta é quando vocês percebem que a criança não teve evolução, tá? Então, quando perguntam assim para mim, qual que é a idade que tem que ser limite para a criança falar tudo? Inclusive, por isso que eu coloco aqui, ó, articula corretamente quase todos, desculpa aqui, quase todos os fonemas. 4 anos seria o correto. Inclusive, pelo menos próximo aos 5, já estar falando o R, que é o mais difícil, que é o R do encontro consonantal. Por exemplo, vidro, preto, branco. Se vocês forem tentar falar essa palavra agora, vocês vão perceber que a língua bate no céu da boca, vibra e desce. É muito difícil. A gente tem que ter um tônus, a criança tem que ter um tônus muscular bem forte, bem sadio, vamos falar assim, para que a criança consiga falar esse R do encontro consonantal. Qual que é a idade certa? Dá para se considerar até 4 anos e meio a criança ter, inclusive, o R do encontro consonantal, tá? Já com 5 anos já tem a fala correta, já com frases, inclusive, e já com todos os fonemas chegando a emitir até 2.000 palavras. O que pode interferir, então? Alterações fisiológicas, neurológicas, prematuridade. Se seu filho é prematuro, dê um tempinho, dê pelo menos uns 3 meses. Mas o vizinho ou o amiguinho dele já está falando muito mais que ele. Mas se ele é prematuro, dê tempo ao tempo. Às vezes ele pode deslanchar um pouquinho depois do que os amigos, mas faz parte da prematuridade também, tá? Alterações frequentes de ouvido médio, a gente acha pouco importante, mas não são, e por isso, e daí a importância da triagem auditiva escolar. É importante que todos façam, porque muitos nem não se preocuparam porque não existe nenhuma dor muito grande, então nunca fez uma audiometria, por exemplo. Na triagem auditiva escolar, a gente faz a otoscopia, que a gente olha lá dentro para ver se tem excesso de cera, às vezes a gente encontra corpo estranho, borracha, que a criança tem uma fase que ela quer colocar tudo, às vezes no nariz, às vezes no ouvido, e pode acontecer que vocês nunca nem imaginam que há 2, 3 anos atrás ela colocou um pedaço de borracha no ouvido. E isso está lá no conduto auditivo externo, mas pode estar interferindo um pouquinho no som também. Otite, gripe, mesmo sem dor de ouvido, a secreção do nariz, ela vai para o ouvido através da tuba auditiva, congestiona o ouvido e fica com aquele ouvido tampado, como se tivesse a voz saindo pelo ouvido. Isso chama-se autofonia. O que é importante pensar é que aqui não tem legenda e a criança, né, não tem legenda da criança estar com isso e vocês estarem vendo. Às vezes eles não falam quando eles são pequenininhos, ou com 5 anos eles estão acostumados com aquele ouvido meio tampado e não comentaram nada. Às vezes uma otite anterior, às vezes de 1 ano atrás, vocês acham que doeu um pouquinho e passou, mas aquela secreção está ali perto do tímpano. E o tímpano está um pouco obstruindo a passagem para o som. E essa audição que podia estar 100% está 90%. Quando a professora falar um pouquinho mais baixo ou virar para o quadro, ele não vai estar ouvindo 100%. E isso pode sim interferir na aprendizagem nessa fase que eles estão, que é super importante estarem com todos os órgãos do sentido, não só a audição, lógico, como a visão também. Então, cuidar com isso. A triagem vai ver isso. Se está normal, é porque não tem nada ali no ouvido externo, onde a gente faz a meatoscopia. Aí a gente faz a timpanometria para ver se tem secreção ou não, atrás do tímpano, através de um exame, que não dói, não incomoda, é muito rápido. O próprio equipamento dá o resultado. E a triagem audiométrica, que a gente mede a audição, mas é uma triagem, não é uma audiometria completa. Com esses 3 testes, a gente avalia se a criança está dentro do padrão normal, a gente manda o resultado normal. Se a criança tem alguma alteração em algum desses testes, a gente manda o resultado mostrando o que deu no resultado e sugere uma avaliação. Geralmente com otorrinopediatra, mas depende muito da idade, pode ser otorrino também, tá?
Então, assim, essas alterações frequentes de ouvido médio, às vezes uma gripe que não chega a causar dor. Lembre que eles não vão reclamar de dor, porque às vezes não causa dor. A secreção do nariz vai para o ouvido e congestiona só. Não necessariamente tem dor. Importância de ser avaliado sempre. Então, ou alguma privação auditiva mais séria, que às vezes a criança tem uma perda auditiva mesmo. A gente já fez triagem auditiva em 60 escolas aqui em Curitiba. A gente já pegou várias situações, inclusive vários casos de criança que atendia o telefone, pegava o telefone com a mão direita, mas colocava sempre na mão esquerda, porque não sei por que tal, ele sempre pega e põe na mão esquerda. A gente foi fazer a triagem auditiva, a gente identificou uma perda auditiva profunda unilateral e esse ouvido ele nunca ouviu. E isso nunca foi identificado, porque nunca ninguém falou para ele que ele tinha que ouvir nos dois lados. Ele chegou na escola com 6 anos, foi fazer uma triagem auditiva com 6 anos, ele só tinha audição de um lado. Então, existe uma privação auditiva que pode interferir um pouquinho na fala, tá? E às vezes não chega nem a interferir. Quando um é bem normal, a fala fica normal também. Falta de estímulo, seja em casa, seja no dia a dia, com a pessoa que cuida, tem que sempre estar estimulando, como eu falei, desde bebê, desde recém-nascido e continuar estimulando, tá? Com 4, 5, 6 anos, a gente não pode parar. O que também interfere muito no desenvolvimento da fala é o início da vida escolar. Tem mães que falam assim, ele tem 3 anos, mas eu estou com dó de levar para a escola, mas eu estou vendo que ele não está falando muito. Lá na escola, se ele falar pouco, eu acho que não vai ser bom eu colocar na escola. Eu falo, sim, vai ser bom. É super importante, inclusive, entrar na escola o quanto antes para desenvolver a fala. Tem dúvida? Meu filho está falando bem, não está falando bem? Está dentro do normal? Não? A palavra-chave é, está evoluindo? Sim ou não? Se estagnou ali nos 2 meses, você não vê evolução na fala, e procura um fonoaudiólogo, porque é bom fazer uma avaliação, tá? Na parte da fala, a gente vai fazer uma triagem de fala escolar também. Num segundo momento, provavelmente, maio ou junho, a gente já vai fazer a triagem de fala aqui na escola também, tá? Também opcional para os pais que têm interesse. Quando eu falo em evolução, a gente sabe que no dia a dia acaba ficando complicado, muitas mães trabalham, os pais também, lógico, mas assim, estão no dia a dia ocupados. Quando vocês percebem, nossa, eu não estou nem percebendo, não estou nem reparando se ele está evoluindo ou não está evoluindo, passa tudo tão rápido, anotem. Anotem quantas palavras eles estão falando, como está esse desenvolvimento, depois peguem de novo, vejam quando que você anotou que ele estava falando com dificuldade, se ele teve uma evolução ou não, para vocês poderem ver se isso está progredindo para uma melhora ou está estagnando, tá? Alteração dos órgãos fonoarticulatórios. O que é? Que a gente chama de OFAS. Todos os órgãos, lábio, língua, bochecha, está tudo interferindo na fala, tá? Respiração bucal é um sinal que vocês precisam cuidar, porque pode sim estar causando uma hipotonia, uma flacidez muscular que vai trazer dificuldade. Então, cuidar com a oclusão dentária. A história quando as pessoas falam assim, eu não coloquei chupeta, mas usou o dedo. O dedo vai causar uma mordida aberta muito mais fácil, muitas vezes, que a chupeta, porque tirar a chupeta é muito mais fácil do que tirar o dedo, né? Então, é muito mais complicado quando a criança que não usa chupeta resolve chupar o dedo. E causa muito mais a mordida aberta a nível de dentição até do que a chupeta, tá? Então, cuidar quando tem respiração oral. Caminha para o médico, vê se isso é normal, pode ser adenoide, uma hipertrofia de adenoide, e faz com que a criança fique sempre com a boca aberta. Isso faz congestão no ouvido, causa otite. A criança normalmente tem um olhinho um pouco caído. Vou falar para vocês, meu filho, que já tem 22, tinha hipertrofia de adenoide, e eu operei e ficou super bem, graças a Deus, tá? Tem um áudio, mas não sei, acho que não é pergunta. Interposição lingual, quando a criança fala assim, ou põe a língua, fez essa protusão para frente ou para lateral, sigmatismo ou ceceio, que a gente chama. Cuidar também. 4, 5 anos, no máximo, tem que tratar. Quanto mais tempo passar, mais difícil fica para a criança criar esse tônus muscular, o dentinho já começa a cair, tem espaço para a língua ir para frente, então não deixem passar, tá? Essa hipotonia muscular, ela vai fazer com que a criança perca a força e a linguinha sempre fica no assoalho
da boca. Agora, um exercício legal para vocês fazerem, por exemplo, vocês estão escutando, talvez não estão falando, né? Com a boca fechada, provavelmente, que deveria ser. Quem não está com a boca fechada tem que cuidar, porque a boca estando fechada, a gente está mantendo o tônus muscular. E agora, para vocês pararem para pensar, aonde está a língua de vocês? Pense, repare. E aonde ela, eu vou falar onde ela deve estar. E quem não está com a língua ali, tem que estar cuidando também, tá? Mas a língua tem que estar, a ponta da língua tem que estar no palato, no céu da boca, lá no teto da boca, sem empurrar o dente para frente, sem encostar no dente. Ela tem que estar a ponta dela bem perto da raiz do dente, mas não no dente. Se tiver no assoalho da boca, é isso que a criança muitas vezes faz, é uma língua relaxada que vai ficar cada vez mais hipotônica. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça com a criança, tá? Então, sempre fiquem atentos a isso. Tá vendo televisão com a boquinha aberta, pede para fechar a boca. Se tiver com dificuldade para respirar, pesquisar. É hipertrofia de adenoide, é rinite, e tratar, porque tem que fechar a boquinha, tá bom? Alimentação pastosa, a data que entrou uma alimentação pastosa, que não ficou só líquida na amamentação, tem que evoluir para pastosa, tem que evoluir depois para alimentação sólida. Isso tudo é estímulo. Estimular não é só fazer a criança falar, cantar ou ter sons. Estímulo também é, inclusive quando a gente está com a chupeta na boca, e brincar com a chupeta, de tirar a chupeta que a criança fique segurando. Ela está fazendo exercício nesse momento também, tá? Então, a respiração, ela tem que ser bucal. Todos esses órgãos aqui são responsáveis pela fala. Tudo que interfere nele, seja respiração, mastigação, tudo vai interferir na fala, tá? Não é só o estímulo auditivo, como a gente também comentou que é importante. Agora eu vi que está escrito errado aqui. Então, dificuldades de uma maneira geral fonoaudiológicas. Atraso para falar, troca para fala. Vou dar alguns exemplos de alguns rapidinho. Girafa, criança fala gilafa. Isso é troca do R pelo L. Distorção. Quando a criança passa da troca para distorção, é que ela está evoluindo. Então, ela vai falar girafa, girafa. Ela não fala ainda gilafa, mas ela está evoluindo, tá? Então, percebam isso, deem valor a isso. Quando a criança está falando errado e a mãe, eu falo, 2, 3 anos, está falando errado. Ótimo, deixa eu falar errado. Ah, mas 3 anos ela está falando errado. Tem que corrigir? Não, não tem que corrigir, tá? Deixa eu falar errado. O que tem que é não falar errado vocês. Como pais, como ajudante de alguém que cuida da criança, sempre trazer o modelo correto. Nunca falar errado igual. Nunca imitar. E não precisa corrigir pelo menos até 3 anos e meio. A partir de 3 anos e meio, começar a falar, vamos supor, falou girafa. Girafa. Começar a falar de uma maneira correta, devagar, e perguntar, vamos ver se você consegue, estimular eles a falar também, tá? Mas cuidar, isso a partir de 3 anos e meio para frente, não antes disso. E Depois, Cris, pois não, desculpa, tem uma claro. perguntinha bem interessante da Elisa aqui. As crianças que estavam na fase de aquisição da fala durante a pandemia, Cris, hoje, eles apresentam dificuldade na fala e na linguagem? Qual a tua Muito. opinião? Muita, já está chegando muito para a gente lá na clínica com dificuldade e muitas trocas na escrita, que a gente já vai falar agora, porque essas crianças da pandemia que trouxeram, já vieram exatamente desse jeito aqui. Ela vem com atraso, ela passa por troca um pouquinho mais para frente, já meio atrasada, aí ela tem ainda distorção, já ainda com 5 anos ela está com distorção de fonemas, e aí ela vem com distúrbio articulatório, flacidez muscular, porque ela não foi estimulada, inclusive pela falta de comunicação, de convivência com pessoas, de estimular mesmo a fala. A criança da pandemia, hoje, a gente já está chegando para a gente com... Ela vem com atraso de fala e já está chegando com troca na escrita, alteração de processamento auditivo, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, mas assim, é uma criança com mais dificuldade, ela tem correr meio que contra o prejuízo. Logo depois da pandemia, quando começou a passar de verdade,
em 2022, a gente teve uma procura muito grande por muita troca na fala, muita. E aí a gente teve que correr, porque eles já estavam entrando na fase de aprendizagem de escrita, e ainda estavam com troca na fala. Então, assim, a fala, todos os tons que a gente fala, chama-se fonema. E quando a gente vai escrever esse som, é o grafema. Se a criança não tiver adquirido certo, de maneira certa, na faixa etária certa, da época certa, o fonema, ela vai ter dificuldade no grafema. Ou seja, a troca na fala vai ser, sim, uma futura troca na escrita, se não tiver o tempo hábil para ser tratado. Tá? Respondi? Deu para entender? Sim. Muito obrigada. Olha, eu trocando aqui, ó, fazendo eu uma inversão aqui de letras. Mas isso que eu estava comentando, então. Quando vem normalmente com atraso, troca, distorção, acaba chegando uma troca na escrita também, tá? Então, isso é muito comum. Esse histórico aqui é o que mais a gente encontra. Por isso que a gente tem que cuidar e tem que estimular e tem que evitar esse atraso, tá? Interposição lingual também é considerado como uma dificuldade fonoaudiológica. Disfonia, que é a rouquidão, disfemia, que é a gagueira, que eu posso conversar um pouquinho mais sobre isso, se vocês tiverem interesse no próximo momento, mas só para vocês conhecerem que essas alterações, elas trazem, às vezes, dificuldades no bom desempenho na escola, mas também tudo que diz respeito à fonoaudiologia e que possa estar interferindo em relação até a baixa autoestima, até dentro da escola alguém tirar sarro, perceber que ele fala de uma forma diferente, como essa interposição lingual ou a gagueira, fiquem atentos e a gente vai estar conversando com os professores também sobre isso, para eles estarem atentos e ajudar vocês, pais, a identificar quando existe uma gagueira que a gente pode chamar, ou uma interposição que a gente pode chamar de patológica que precise tratar, tá? Só um parênteses, existe gagueira fisiológica perto dos 2 anos e meio, que não precisa tratar e não é patológica. Só cuidado quando acontecer, se vocês estiverem próximo do filho de vocês, tá sentindo que ele está gaguejando? Com atenção, calma, escuta, olha, sem pressa nenhuma para ele falar rápido, e isso pode já vir passando e passar por essa fase sem que a gagueira fisiológica se transforme em uma gagueira patológica, tá? Então, falando um pouquinho mais na faixa etária dos filhos de vocês, quando eu falei ali fonemas e grafemas, lembrar que existem trocas que são fonoaudiologicamente tratáveis. Ah, mas quando que é encaminhado para fono? Quando que precisa ser encaminhado para fono ou não? Geralmente, trocas auditivamente semelhantes, tá? Então, assim, PB, FV, TD, KG, XJ, essas trocas que são auditivamente semelhantes têm a ver com eles estarem, tudo que a gente vai escrever, a gente tem que passar antes pela fala e por ouvir. Lembra que desde o comecinho eu comentei ali, é audição, fala, audição primeiro para depois vir a fala. Da audição vem a fala, da fala vem a escrita. Se eles estiverem com dificuldade na absorção, no receber, que a gente não é só que a gente escuta, o quanto a gente escuta, está escutando bem ou está escutando mal. Não é só isso. Eles têm que escutar, que é a audição, e eles têm que processar essa informação auditiva, que é a audibilização, para daí ele conseguir falar, daí vem o fonema, e por consequência conseguir aprender a escrever esse som da fala, que é o fonema, que traduzir ele para o grafema. Então, assim, isso tudo é um processo. Não existe assim, ele está com dificuldade na escrita. Você vai buscar essa dificuldade, às vezes, lá atrás, tratar essa parte, a audibilização, às vezes. Como que eu vou tratar alteração de escrita com audição? Sim, a gente vai tratar muitas vezes buscando separar e entender essa diferença aqui, ó. E vou falar para vocês também, com experiência própria. Eu tenho, até hoje eu penso quando eu vou escrever o P e o B, porque eu tive dificuldade lá atrás com o P e com o B. E até hoje eu penso, se eu puxo, quando eu vou escrever colheita de forma, se eu puxo a perninha para baixo ou se eu puxo a perninha para cima. Tenho certeza que alguns pais também já passaram por isso e talvez passem até hoje. Então, assim,
sons auditivamente semelhantes, pode sim ter total apoio da fonoaudióloga para ajudar nessa escrita, tá? C cedilha, dois S, geralmente a gente mesmo fala que é importante encaminhar para uma pedagoga. Quando é auditivamente semelhante, é uma alteração fonoaudiológica, tá? E assim, quando eu falei audição e audibilização. Como que a gente mede a audição? Com o exame de audiometria. E como a gente avalia a audibilização? Então, as crianças estão lá na sala de aula, está escutando a professora falar e não está prestando muita atenção, ou é desatenta, ela escuta, mas aquilo não tem muito significado para ela. Aí, não está ouvindo, parece que ela não está escutando. Lógico, a primeira coisa a se fazer é uma audiometria. Na triagem audiométrica escolar, a gente pode estar fazendo, a gente vai ver se está tudo bem. Mas não é só audiometria. O órgão do sentido da audição, tanto da audição como da visão, ele não tem que estar só escutando bem e enxergando bem. Ele tem que estar processando essa informação auditiva e processando essa informação visual. No que diz respeito à fonoaudiologia, ele tem que estar, vamos dizer, processando, entendendo e conseguindo reagir respondendo a esse som. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem escrever no chat, se quem já ouviu falar na palavra PAC, ou a abreviação PAC, se alguém já sabe o que é, ou vou falar o nome completo, que é Processamento Auditivo Central. Quem já ouviu falar, quem tem interesse em saber o que é, só para eu tentar ter uma noção de quantos, quando a gente fala em palestra, a gente fala para levantar a mão. Então, aqui a gente vai usar o chat, tá bom? Se vocês puderem, por favor, colocar no chat assim. Eu já ouvi falar, eu sei o que é PAC, eu já ouvi falar, mas eu não entendo, eu quero saber. O que vocês puderem escrever no chat vai ser legal, que daí eu vou me ater um pouco mais a isso, ou vou dar uma pincelada também, tá? Mas eu vou explicando um pouquinho aqui no decorrer. Mas no chat vai ser importante para a gente ter um termômetro do que vocês já sabem, sendo pais de filhos nessa faixa etária, tá bom? Se Olha alguém... só, Cris, as respostas estão vindo bem variadas, mas está meio a meio. Alguns Tá. dizendo que já ouviram falar, outros dizendo que não sabem, não ouviram falar, muitos dizendo que têm interesse em saber, em conhecer. Então, está meio a meio, Cris. Ótimo. Então, assim, às vezes pode ter algum filho de vocês que esteja em tratamento de alteração de processamento auditivo, também pode comentar ali, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho mais, que é super importante nessa faixa etária, tá? E hoje em dia já se fala bastante em processamento auditivo. A gente vê hoje na clínica, para vocês terem uma ideia, a gente tem 400 pacientes semanais. Desses 400 pacientes semanais que vão na clínica toda semana para o atendimento fonoaudiológico, 300 são para tratar alterações de processamento auditivo. E todos eles nessa faixa etária. Geralmente a partir de 6 anos, que é onde, a partir de 6 anos, é a idade que a gente pode realizar o exame de processamento auditivo, tá? Mas geralmente de 6 anos até 10 anos é o maior índice de alteração de processamento, que já estão fazendo exames, já estão tratando, e graças a Deus, e eu adoro escutar isso, recebem alta e melhoram no desempenho escolar. Então, assim, a audição, lógico, depende da audição para a gente ter a fala. E a fala depende, é vice-versa, né? É um conjunto. Se vocês olharem a logomarca aqui da clínica, até, ela é exatamente isso. Qual que é a ideia? É escutar e falar e escutar. Isso tem esse significado porque um depende do outro. Se você não tiver audição, você não tem a fala. Para falar, você tem que ter esse feedback, você tem que estar ouvindo a tua fala e ouvindo o que você está falando. Um paciente com perda auditiva profunda, por que ele não fala? Não é só porque ele não teve experiência auditiva, porque ele não consegue falar e escutar a própria fala, tá? Então, vamos lá. A audição, existem, então, dois tipos, entre aspas, didaticamente falando, de audição. A audição periférica, que é o quanto a gente escuta, e a audição central, que é vias auditivas centrais, é neurológico, tá? Pra gente, que é isso? A gente depende dessa região, dessas vias auditivas, para processar o que a gente está ouvindo. Então, processamento auditivo.
Processamento auditivo é o que o cérebro faz com que as orelhas estão ouvindo. A audição, volto a dizer, está normal. Tem várias habilidades auditivas, um conjunto de habilidades auditivas que faz com que a gente escute, compreenda o que a gente está ouvindo e a gente possa tomar uma ação. Por exemplo, se a gente receber uma pergunta, que horas você vai para o colégio? Escutou, processou essa informação auditiva e respondeu, eu vou X horas. Tudo isso vai depender de todas essas habilidades auditivas. Só que imagine isso numa criança com dificuldade. O que a gente tem que fazer? Quando a gente não tem problema nessa região do sistema auditivo, em processar a informação auditiva, a gente naturalmente, identifica o som, discrimina ele, inclusive discrimina faca e vaca, por exemplo, sons parecidos, diferencia eles. Tem uma localização sonora, a gente tem que saber de onde está vindo o som para a gente poder processar isso. A atenção auditiva, e aqui essa palavra não está à toa, entre aspas, eu já vou voltar a falar bastante sobre ela. E alguns pais que têm dúvida aí sobre o filho ter déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, a atenção auditiva, ela é uma habilidade auditiva importante também. Figura fonoauditiva, está em sala de aula, estão falando perto, tem barulho, é natural, vai ter barulho. O que a gente faz com esse barulho, né? Se eu fizer um barulho aqui agora para vocês, se estiver interferindo, por exemplo, aqui no microfone, vai ficar um pouco mais difícil para vocês escutarem o que eu estou falando. Se eu ficar fazendo um som que vai interferir para vocês, vocês vão chegar uma hora e vão ficar desatentos. Então, assim, muitos casos estão confundindo desatenção com alteração de processamento auditivo. Porque ou está com otite, está com som muito, está com o ouvido meio obstruído, a professora está falando baixo, ele nem vai prestar atenção, porque aquele som está baixinho. Então, assim, para a gente processar a informação auditiva, tudo isso aqui tem que estar íntegro. Prestar atenção, figura fonoauditiva que está tendo outros barulhos, mas ele tem que prestar atenção na professora. Então, ele não vai desfocar a atenção na professora. Se isso aqui tiver com dificuldade, é muito difícil em fase escolar. Naturalmente vai ser difícil para a criança. Fazer o fechamento auditivo, interpretar aquela frase, compreender e responder ou executar alguma ordem que foi dada. Imagine no meio disso tudo, numa frase que seja, você tem que fazer tudo isso aqui. Se no meio do caminho uma habilidade estiver alterada, a confusão mental que é numa fase escolar é muito difícil. E a gente não tem que cobrar e nem exigir quando existe essa alteração. Identificou, trata, mas tem que ir atrás para identificar se vocês perceberem algum desses sintomas, tá? TV com volume muito alto não quer dizer necessariamente perda auditiva, gente, tá? Audiometria normal, tá normal, então abaixa a televisão e pronto. Não. Audiometria tá normal, que bom, não tem perda auditiva, mas pesquisa-se mais, tá? Dificuldade de memória auditiva, não entende palavra com duplo sentido, quando a gente conta alguma piada, a criança já mesmo com 7, 8 anos, piadas que eles entenderiam, eles não conseguem entender. Dificuldade em rimar as palavras, isso é um dos exercícios que pode tentar, que é um estímulo que vai estar podendo fazer em casa e na escola, que a gente vai estar conversando com os professores também. Prefere atividades que não dependam da audição. Escuta o que a mãe fala, mas não entende ou demora para entender. Se atrapalha quando vocês perguntam como foi na escola. Foi legal. Mas questione mais no carro. Tá, mas que aula que você teve primeiro? E depois, o que você teve? Ele se atrapalha em contar o evento, principalmente na ordem do que aconteceu. E com isso tudo, lógico que vem a dificuldade escolar e lógico que vem a baixa autoestima. Então, fiquem atentos a todos esses sinais. Eles são super importantes. Quanto antes a gente identifica a alteração de processamento auditivo e trata, menos consequências a gente tem na fase escolar, tá? E o que fazer no dia a dia quando a criança tem alteração de processamento? Bom, antes, quando tem todos esses sintomas, procurem realizar o exame, tá? Vários convênios cobrem o exame, a gente tem vários convênios lá na clínica para fazer. O nome é Avaliação do Processamento Auditivo, tá? Faz o exame, deu alterado, vai identificar qual habilidade está alterada
e vai tratar. Não é qualquer fonoaudióloga que faz o tratamento, tá? O tratamento é feito com o audiômetro de 2 canais para estimular as vias auditivas como um todo, que as vias auditivas cruzam no cérebro, então ela tem que estimular os 2 canais auditivos, por isso tem que ser com equipamento para tratar, tá? E o que fazer no dia a dia? Garantir que ele esteja olhando para você, falar mais claro do que alto. Não precisa ser alto, pode ser falar claro, movimentar bastante a boca, falar pausado e bem articulado, repetir muitas vezes a ordem porque pode precisar, usar frases curtas, adicionar informações para aumentar o vocabulário, diminuir o barulho quando você quer que ele preste atenção no que você está falando. Isso tudo também vai ser orientado aos professores, tá? Mas em casas vocês podem fazer isso com bastante frequência, inclusive. Agora, como é importante, né, Adriane, os professores receberem esse tipo de informação, para que eles realmente possam se atentar aos alunos, principalmente aos alunos que não estão distraídos, não estão prestando atenção ou não respondem às perguntas feitas com clareza, na ordem certa, não é verdade? Tá no mudo, Adri. Agora estão me ouvindo? Sim. Ah, ok. O que eu vejo, assim, que é um projeto que ele engloba tudo, né, Ciona? Não tem como só os pais terem o conhecimento, nós também. Aqui eu vejo, assim, os professores têm que ter esse conhecimento amplo também, que é o que a Cris vai proporcionar, assim como os pais estão tendo também um conhecimento e muitas coisas que a gente observa no dia a dia, tanto quanto escola, como os pais em casa também. Eu acho que vem bem de encontro com o que a Cris está falando, né, Sônia? Que às vezes a gente não percebe tanto, ou é uma percepção mais em casa, com o volume da TV, ou assim por diante. Então, acho que vai unir bem para a gente conseguir ser mais assertivo no desenvolvimento da criança, né? Exato. Enquanto o técnico está ajudando a crise, é importante nós esclarecermos para os pais aqui presentes que no sábado pela manhã, todos os nossos professores, auxiliares de sala, estarão no período da manhã com a Cris, com a Cristiane, fazendo treinamento, porque o projeto ele começa a partir do dia 1º e os professores desenvolverão muitas atividades propostas pela fonoaudióloga Cristiane para estimular e desenvolver, né, todas as habilidades da fala, e eles estarão trabalhando além da articulação, como disse a Cris, rimas, atividades sonoras de percepção, em fonemas, então será bem interessante essa avaliação. E você sabe, Siona, até comentando com os pais aqui da educação infantil, do pré-6, que esse processo é muito importante, principalmente na alfabetização, aonde as crianças estão desenvolvendo todo o processo de fonema, né, junto com o desenvolvimento da escrita, lá no 1º e 2º ano também dá sequência a esse trabalho, né, Adri? E esse processo é muito importante, principalmente com esse acompanhamento, acreditamos que as crianças terão uma evolução significativa para esse desenvolvimento Pode já do dia a compartilhar. dia. Eu tive a oportunidade de conversar com a Cris e realmente a avaliação do processamento auditivo é a partir dos 6 anos, né, Cris? Isso, deixa eu ver se eu estou com o áudio aqui agora. Estou com o áudio, estão me ouvindo, né? Perfeito. Tá sim. Tá dando para Tá. escutar. Perfeito. Ele está só colocando aqui, pera só um pouquinho. Mas é a partir dos 6 anos, a gente já consegue realizar a avaliação, avaliando todas as habilidades auditivas. Com o resultado, a gente já sabe como fazer o tratamento, tá? Deixa eu colocar aqui no final, a gente já vai colocar aqui de volta até... Quer Cris, colocar? Oi. só para te ajudar na administração do tempo, nós temos 7 minutinhos, tá bom? Tá, então, como que eu vou lá para... Pode ir para frente aqui? Deixa eu ir indo rápido. Tem alguma pergunta que eu já possa ir respondendo até a gente chegar ali no slide, Fiona? É a partir Olha dos só. 6 anos. Aham. A Elisa, ela disse que o filho tem dificuldades na fala, e na escrita. E ele tem o diagnóstico de TEA,
mais TDA. Tá? E ele Ó, começou a falar aos 4 para 5 anos, e eles já iniciaram a fono aos 2 anos, tá? Ele tem seletividade alimentar e, com isso, perdeu a tonicidade muscular, sabe, Cris? E tem a história dificuldade. veio lá de trás, tá vendo? Como a É, gente fala que vai caminhando a dificuldade, porque começou, no fundo, provavelmente, pela seletividade alimentar, que daí estimulou um pouco menos os órgãos, e aí foi indo a dificuldade um pouquinho para frente, que é bem natural. e Mas ele quantos troca anos ele está algumas agora? letras, sabe? Quantos anos ele tem agora? Ah, é o Nicolas, né, que escreve. Se eu não me engano, ele deve estar com 7 anos. É isso, Nicolas? 8 anos, a senhora colocou. 8 já, né? 8 anos. Então, ele troca algumas letras, sabe, Cris? Principalmente RL, tá? E ele não, as letras que ele não fala e não escreve. Então, tá vendo como a gente fala a importância da fala para o desenvolvimento da escrita, né? Porque quando ele tem dificuldade para falar, ele não teve essas experiências na fala para que ele pudesse mudar isso do fonema para o grafema. É importante e a fono pode ajudar bastante. Ele pode ter alteração de processamento auditivo também por causa disso. Então, Isso, assim, Cris. E ele até pergunta aqui, desculpa, onde ele pode realizar esses exames, né? aham. E como ajudar na fala e na escrita. Tá. Então, assim, o exame pode ser realizado a partir de 6 anos, como a senhora falou, ele já tem 8, ele já pode realizar, tem que até realizar o quanto antes. A gente realiza na Clínica Detecta mesmo. No final da aula aqui, eu vou deixar o telefone para vocês, fiquem à vontade, tem celular para passar o WhatsApp. Se tiverem mais algumas dúvidas que não dê tempo, pode passar a mensagem no WhatsApp que vai aparecer aqui também, eu respondo por lá também. Quando a gente fala em atenção, só é importante, porque ela comentou, um dos que você comentou, tem TDAH, que está escrito errado, mas assim, só para lembrar, muitos, mais que 90% das crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, têm alteração de processamento auditivo. Nem todos que têm alteração de processamento auditivo têm necessariamente déficit de atenção, tá? E lembrar, quando a gente fala em TDAH, que déficit de atenção, TDAH não necessariamente é de uma criança hiperativa. Às vezes a criança não é hiperativa, mas ela tem o déficit de atenção. Ela tem o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, e não necessariamente a hiperatividade. Então fiquem atentos, porque no meu filho não tem TDAH porque não é hiperativo. Não, ele pode ter déficit de atenção, não necessariamente com a hiperatividade. Muitos têm dislexia, mas nem sempre. Às vezes é uma alteração de déficit de atenção com alteração de processamento auditivo, interferindo no desenvolvimento da escrita, tá? Então, o diagnóstico de dislexia, ao meu ver, só pode ser dado se a gente pesquisar também as outras possíveis alterações, tá? Então, atraso vai causar troca, vai causar distorção na fala e, muitas vezes, dificuldade de processamento auditivo. O processamento alterado, o que a gente faz? Faz uma avaliação do PAC, que é uma abreviação, é importante no neurologista. Os convênios, eles exigem pedido médico para fazer pelo convênio. Pelo particular, por exemplo, a gente faz os exames. A mãe pode chegar, ligar e marcar o exame de processamento, a gente faz normalmente, a gente dá o laudo, dá o resultado, e a gente sempre pede para encaminhar para um otorrino ou para um neuro, para ele ver o que pode ser feito. Mas no resultado, já vem se o resultado é normal, se é alterado, se for alterado, qual a habilidade que está alterada, e que a gente já sugere o treinamento auditivo. Para fechar um diagnóstico, de saber o porquê que tem alteração de processamento, pode ir no médico, para o médico poder passar esse diagnóstico para vocês, que é importante ter um diagnóstico completo. Às vezes não existe não necessariamente existe alguma alteração neurológica, só uma alteração de processamento auditivo que é tratável, e vou falar, muitas vezes é uma luz no fim do túnel para uma criança que a gente vê que tem dificuldade de aprendizagem. Eu mesmo, na minha família, difícil, agora estou com pouco tempo, mas acho super importante falar que eu tenho uma situação para explicar exatamente como foi, mas assim, uma criança com dificuldade de aprendizagem, atraso na aprendizagem propriamente dita, déficit de atenção, com um pouquinho de hiperatividade, quase nada, mas com bastante déficit de atenção,
chegou aí para o neurologista tomar medicação, teve dificuldade de aprendizagem, passou por pedagoga, psicopedagoga, depois foi evoluindo com reforço escolar, chegou a reprovar no 4º ano, e a gente, né, acompanhando isso na família, e a gente sempre com aquela angústia de, como é que vai ser, como que vai... Geralmente, o maior índice é no sexo masculino, inclusive da alteração de processamento. Dos 400 pacientes que a gente tem no total de alteração fonoaudiológica, a gente tem 65%, quase 70% é do sexo masculino. No treinamento auditivo, que é o termo que a gente usa para alteração de processamento auditivo, a grande parte, 70% é menino também. E assim, a gente vendo aquilo sempre com dificuldade, o que eu posso dizer para vocês, para quem está se identificando com alguma criança que tem alteração de processamento ou que tenha déficit de atenção, essa criança que eu falei para vocês, que assim foi indo com 4, 5, 6 anos, 7 anos, raspando, chegou no 4º ano, chegou a reprovar, essa criança hoje, ela tem 20 e tantos anos, faz faculdade fora do país, fala fluentemente inglês, então assim, tudo tem tratamento. Existem profissionais para auxiliar, não se desesperem. Dificuldade de escrita, que nem seja alteração de processamento, também existem profissionais para ajudar. E só fiquem atentos. Façam o máximo que puderem em tempo hábil para poder ajudar os filhos de vocês. Saibam que toda dificuldade causa baixa autoestima. É importantíssimo a gente cuidar da autoestima, mais do que, às vezes, escrever na data certa, na hora certa. Mas se ele estiver confiante, vai chegar uma hora que ele vai deslanchar. Precisou de ajuda profissional? Busquem profissional. Eu sempre comparo com a dor. Tem dor? Toma remédio. Toma. Tem dificuldade? Tem profissional para ajudar? Procurem que eles vão ajudar. Só para os pais é muito difícil, é muito pesado. Não se cobrem tanto e busquem ajuda sempre que for preciso, tá bom? Acho que não passou, mas se tiver um tempinho para pergunta, estou super à disposição. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, foi falando rapidinho, Siona, está aí o telefone, estou à disposição para ajudar e sigam confiantes que vocês são super parte integrante importantíssima para o filho de vocês, para sinalizar, não demorem para buscar ajuda, porque a ajuda pode dar um empurrãozinho e eles caminharem sozinhos depois, tá bom? Obrigada. Obrigada, Cris. Nossa, que forma importante de terminar esse momento de tanta aprendizagem, né? Nós que somos mães, nós sabemos que toda a atenção sobre nossos filhos ainda é pouca, né? Então, esse teu conselho de ficarmos atentos, de acompanharmos e buscarmos ajuda é fundamental para encerrarmos esse momento tão bacana. Eu agradeço muito. Você é uma pessoa... Você é uma pessoa que vai contribuir muito esse ano com o colégio, com os professores, com as famílias. Obrigada por deixar os seus contatos, né? E o Jaime está perguntando quais os próximos passos agora como pais. Olha só, pais e mães aqui presentes. Em abril já começa o projeto onde as professoras farão várias atividades de estimulação, né? Daqui 2 meses teremos outro momento com a Cristiane, onde ela falará de toda a evolução. Durante o ano será oferecido às famílias a triagem, né, Cris? Então, 2 triagens nós ofereceremos aos pais que tenham interesse, né? Qualquer alteração também, nós avisaremos vocês para que vocês possam procurar a Cristiane e a Cristiane poder acompanhar mais de perto os filhos. É isso, né, Cris? Se vocês identificaram alguma alteração que você já fala assim, não, eu não vou nem esperar a triagem auditiva, eu vou procurar atendimento porque eu tenho certeza que tenha, não precisa esperar. Por isso que eu digo, é importante tudo em tempo, tudo que for o quanto antes, ter o tempo hábil para a gente tratar é melhor. Então, não precisa esperar. A triagem auditiva provavelmente vai ser feita agora em abril. A gente vai fazer a triagem auditiva que eu comentei, miatoscopia, timpanometria, ver ouvido médio, ver a audição. Se vocês receberem um resultado alterado,
vai ser encaminhado para tratamento. Se vocês identificam alguma alteração de fala, a triagem de fala, ela vai ser provavelmente lá por maio ou junho, ainda vai ser agendado, mas se hoje vocês acham que existe um atraso, não hesitem em procurar uma avaliação, a gente pode fazer uma avaliação antes disso, só que daí não na escola. Quando a gente fala triagem escolar, é que a Clínica Detecta vai estar aqui dentro do Santo Anjo, nas datas determinadas, para estar realizando as triagens auditivas e as triagens de fala, mas lá a gente faz a avaliação completa se vocês julgarem necessário. Os próximos passos vai ser a triagem, daqui a 2 meses nós vamos estar aqui conversando com vocês de novo, vocês podem vir a ter outras dúvidas que a gente vai estar aqui para responder, e à disposição o telefone da clínica também, tá bom? Muito obrigada, Cris. Muito importante esse momento. Agradeço toda a equipe que acompanhou também, né, Vou te esse interromper um trabalho. pouquinho. Por exemplo, os professores, como eles vão estar super atentos a isso, vão estar sendo treinados a isso tudo, eles podem vir a identificar uma situação que precise ser encaminhado para a fonoaudióloga antes, tá? Então, os próximos passos podem acontecer de como os professores vão estar tendo todo esse conhecimento, eles podem vir a precisar a orientação da escola, enfim, chamar para conversar, para se sinalizar algum caso que precise encaminhar para tratamento. Ninguém vai precisar esperar, a escola vai estar atenta a isso. A escola está aqui para ser, o objetivo, desde que foi entrar em contato comigo, é que a escola possa ser parceira nesse processo com os pais, sempre pensando em prevenção. Então, a gente está aqui para estimular, para prevenir qualquer problema futuro, e se é que já existe algum, encaminhar para tratamento também, tá bom? Desculpa. Perfeito, maravilhoso, Cris. Obrigada a todas as famílias que nos acompanharam. Uma boa noite e um grande abraço. Obrigada, Cris. Obrigada.